E ontem foi divulgado o resultado de uma pesquisa amostral também no estado do Piauí sobre a quantidade de pessoas que possivelmente estivessem infectadas pela Covid-19. Vou convidar aqui Elivaldo Barbosa para participar comigo de uma conversa com Batista Teles, do Instituto Amostragem, Elivaldo Barbosa. Estamos aqui com o Dr. Batista Teles, ao vivo no nosso Jornal do Piauí, para falar a respeito deste assunto. Doutor Batista, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as conclusões desse estudo feito no estado do Piauí. Nós temos também uma projeção do número de pessoas infectadas aqui no estado. Como funciona isso? Boa tarde. Sim. Alô, dá para ouvir aí eu com máscara? Boa tarde, obrigado aí pelo convite, a oportunidade da gente falar sobre essa pesquisa. Na verdade, é a segunda onda, a segunda pesquisa que nós estamos fazendo aqui no estado do Piauí, a pedido da Secretaria Estadual de Saúde, e o objetivo é a gente estimar a taxa de infecção, porque um problema sério que a gente vive é a questão da subnotificação. Então, nessa segunda pesquisa, nós encontramos uma taxa de infecção de 0,5239, 0,5%. Na anterior, isso estava 0,11. Aparentemente é um valor baixo, mas quando você projeta isso para a população piauiense como um todo, dá uma quantidade razoável, para ser modesto, de pessoas que estão infectadas. Uhum. É possível dizer mais ou menos quantas pessoas seriam em valores absolutos, doutor? A gente projetando em 3.200.000 habitantes do estado do Piauí, estimando pelo IBGE para 2019, daria hoje 17.148 pessoas com a Covid infectadas no estado do Piauí. Essa taxa foi 4,5 vezes maior do que nós encontramos lá na primeira onda, quando a gente encontrou 3.783 pessoas no todo o território piauiense. Doutor Teles, por que esse valor é menor do que as pesquisas feitas em Teresina em relação ao estado do Piauí? Bom, na verdade, a gente está encontrando um valor menor do que as pesquisas que estão sendo realizadas por Teresina. Eu não sei se é uma questão de método. O nosso método é um método probabilístico. A gente não faz busca ativa de casos positivos. Nós sorteamos 90 setores censitários na capital, que tem um pouco mais de 900 setores censitários do IBGE. Dentro desse setor censitário, nós sorteamos a casa, dando um salto depende da quantidade de amostras por cada setor. A gente faz de 20 em 20 casas, 21 em 21 casas, e dentro da casa, a gente sorteia a pessoa. Essas pesquisas, por definição, a população tem que ser a população residente como um todo, da criança até o idoso. O critério da gente selecionar a pessoa dentro da casa é aquela pessoa cujo aniversário está mais próximo daquele momento da pesquisa, que chega lá na casa. Então, esse é o critério de aleatorização da escolha da pessoa dentro da casa. Tá, então, doutor Batista. E é isso que a gente faz. Certo. Essa última pesquisa, nós já encontramos um valor bem maior de infectados em Teresina do que a primeira. Para você ter uma ideia, de 800 testes que nós estivemos fazendo na primeira, nós encontramos um caso de pessoas infectadas. Agora nós já encontramos 8, porque é o seguinte, quando a gente encontra um domicílio com dados infectados, com pessoas infectadas, a gente faz em todo mundo da casa. Por exemplo, Teresina, nós encontramos 8 residências nessa agora com pessoas infectadas. E nesses 8 domicílios tinham 17 pessoas.
Então, está dando aí 2 pessoas infectadas por domicílio. Se eu projetar esse número de pessoas pesquisadas em Teresina, vai dar esse número aí muito próximo do que a Teresina está projetando, né? Mas eu projeto em cima do número de casas, de domicílios, que a minha unidade amostral, objeto da escolha, da segunda fase, em cima da população total. Tá bom. Então, doutor Batista, os números projetados para Teresina, na pesquisa feita por Teresina, deu 17.200 casos só na capital. A pesquisa que o senhor realizou no Instituto Amostragem, pelo método que o senhor utilizou, deu 17 mil casos do Piauí inteiro. Portanto, você tem aí uma diferença. Pela pesquisa que o senhor fez, pela amostragem que o senhor tirou, pelo trabalho que o senhor realizou, Teresina teria quantos casos? Só capital, de acordo com o seu trabalho. Se eu for considerar só o número de domicílios, que foram 8 que eu lhe falei, daria cerca de 9 mil casos. Se eu for considerar o número de pessoas infectadas, né, nesses 5 domicílios, só um minuto aqui que eu vou... Estamos conversando com o doutor Batista Teles, que é do Instituto Amostragem, que realizou o trabalho de pesquisa para o estado do Piauí inteiro, numa projeção que está sendo feita de possíveis casos aqui no estado, utilizando métodos estatísticos. Pela prefeitura. Se eu fosse considerar o número de pessoas, aí vai dar 18.153. Muito bem, então nós temos aí 2 dados distintos. Um considerando o número de habitações, por esse método teríamos mais ou menos 9 mil casos, mas também projeta, até se você levar em conta a população, apenas os casos nas pessoas, até um número um pouco maior do que o que foi encontrado pelo Instituto, contratado pela Prefeitura de Teresina, Elivaldo. Bem completo. Exatamente, Joelson e o doutor Batista Teles. Os métodos, mesmo com diferenças, são sondagens que dão ao poder público ferramentas importantes para definir medidas de enfrentamento à doença? Muito importante. Esse tipo de pesquisa, ela foi idealizada inicialmente na Universidade Federal de Pelotas, que é exatamente esse problema da subnotificação. A gente não sabe, de fato, o número real de pessoas que estão infectadas na população e, portanto, tem potencial de transferência dessa infecção. E aí ela foi concebida, Teresina, aqui no estado do Piauí, fez a primeira, e o estado já fez uma série, eu acho que é a 4ª, né, em Teresina, ou a 5ª, e o estado do Piauí está na 2ª. Nós estamos fazendo uma 3ª agora é diferente dessa, porque é um teste rápido também, mas esse teste ele vai permitir uma informação adicional. Ele vai permitir se a pessoa está positiva, e se ela é positiva, ela já está com potencial de transferência ou de infecção, ou então se ela está positiva e ela não está mais infectando ninguém. Nós iniciamos essa pesquisa hoje. Agora, voltando a essa pesquisa que nós estamos comentando aqui, ela traz também algumas informações importantes, além da taxa de infecção, que é a questão do isolamento social e a questão também da mobilidade. Por exemplo, que é uma questão muito importante que a gente está encontrando no campo. Por exemplo, a gente encontra pessoas infectadas, uma esposa infectada, que é o marido que chegou de São Luís, ou é uma criança que está infectada, que um parente chegou do Ceará. Então, nossa pesquisa levanta também a questão de quantas pessoas, ou se alguém da família viajou para fora do município nos últimos 30 dias. E as 2 pesquisas, tanto a primeira como a segunda, cerca de 20% de toda a amostra narrou alguma pessoa da família que viajou
nesses últimos 30 dias. Então, é mais um fator preocupante para que as autoridades sanitárias. É por isso que os governos e as prefeituras estão fazendo essas barreiras. Nós estamos aqui cercados por dois estados, né, o Ceará e o Maranhão, que está com um problema seríssimo. Outra variável importante que a gente pesquisou é a questão se tem mantido o distanciamento social. Então, a gente faz essa pergunta. Por exemplo, cerca de 68% na primeira pesquisa e 70% na segunda, as pessoas disseram que mantém o isolamento, mas sai de casa apenas o necessário. Então, é isso que está detectando. As pessoas saem de casa numa proporção de 10. Cada 10 pessoas, 7 estão saindo de casa. Ou seja, doutor... Oi. É possível dizer que o nosso isolamento social ele só é bem sucedido com 30% da nossa população no Piauí inteiro? Exatamente. Tem 25%, é até menor. Tem 25% que diz que sim, mantém o distanciamento e não sai de casa de jeito nenhum. Então, e tem 4% diz que não utiliza não usa esse distanciamento social de jeito nenhum, ele sai na hora que ele quiser. Então, é mais uma preocupação, e é isso que as autoridades têm se esforçado muito, porque não adianta medidas, não adianta equipar hospitais, UTIs, se a população não obedece esse distanciamento social. Certo? Então é um problema seríssimo. O que a gente observa no interior é uma coisa espantosa. Picos, Floriano, Parnaíba, é como se a vida corresse normal. E a gente sabe que esses municípios têm um potencial também pela proximidade. Parnaíba, por exemplo, interage ali com diversos municípios do estado do Ceará e do Maranhão. Floriano é uma cidade comercial e de serviços, também interage muito. Picos é um polo econômico que congrega uma grande quantidade de municípios. Então, isto é um problema muito sério que a população tem que ter essa consciência. Doutor Batista, eu queria agradecê-lo, viu? Muito obrigado, doutor Batista Teles, pela entrevista aqui a nós, pelo estudo que fez através do Instituto Amostragem, vendo a situação do Piauí em relação à infecção, e inclusive a essa não adesão do isolamento social. Muito obrigado pela participação, doutor Batista. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigado aí, doutor Batista Teles. Ele volta preocupante, principalmente no interior do estado, né? É revelador. Pouca gente aderindo, somente 25% aderem de fato ao isolamento social. O restante ou sai de casa quando precisa ou sai de casa quando quer. É um dado muito preocupante, um alerta fundamental, oportuno, se feito aí, constatado aí cientificamente dessa sondagem aí do Instituto dirigido pelo Dr. Batista Teles. Agora, é claro que isso vai obrigar não só a sociedade a reorientar o comportamento, como também as políticas públicas ou gestores, prefeitos e governo do Estado a adotar aí medidas que possam aí convencer ou produzir um resultado mais eficaz.